Bom, encerrado agora, jogo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil. O Corinthians foi derrotado mais uma vez, a segunda vez seguida, em Itaquera para o Atlético Goianiense. Foi um jogo que o placar reflete justiça e coerência com do que foi a partida. O Atlético Goianiense foi superior ao Corinthians e mereceu a vitória. É impressionante como o Corinthians joga, como o Corinthians vai mal. O Silvinho vai ter muito trabalho, já fez 2 jogos, curiosamente, contra o Atlético Goianiense e foi muito mal. Foi gravíssimos erros, vem cometendo a equipe corintiana. Vem um time muito espaçoso, um time relaxado, sem garra. Os jogadores ali não entendem o que é o Corinthians. Vem sem esperança alguma e a situação do Corinthians, conforme vai avançando a temporada, vai ficando cada vez mais curiosa, mais dramática e a gente não sabe onde vai parar esse time, porque é um time que pode ser rebaixado, corre sério risco pelo futebol que apresenta, por toda a crise interna, pelas dívidas do clube. O clube não consegue contratar, está afundado em dívidas. Silvinho já começa mal. Ele fala que é especialista numa linha de 4 e os 2 gols, curiosamente, saem de falha da defesa, justamente nessa linha de 4, né? Então é um Corinthians incrivelmente patético em campo, é um time sem luta, sem garra, porque por mais que você não seja o melhor time, por mais que você tenha dificuldade técnica, você tendo a garra, você tendo a vontade de vencer e você entendendo o que é o Corinthians, a dimensão do Corinthians, você pratica um futebol melhor, você consegue, mas parece que dentro desse clube acontece algo. Eu não sei explicar. Vou trazer aqui agora as estatísticas desse jogo, para você ver o quão dominante foi o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga e tem uma proposta clara, é um time que não é entre os grandes e tem uma proposta clara: ser reativo, dar a bola para o seu adversário na maioria das partidas. E foi o que fez hoje. Deu a bola para o Corinthians, fez o Corinthians atacá-lo, fez o Corinthians pressioná-lo. E o Corinthians não sabe fazer isso. Não é a característica do clube porque falta técnica. O Corinthians tem que ser um time de reação, um time reativo, um time que joga no contra-ataque e dá a bola pro seu adversário. Eu entendo a dimensão do Corinthians, eu entendo que o time não pode jogar assim sempre. Mas agora, nesse momento tão delicado do clube, nesse momento que o time é muito inferior, muito fraco, e pode correr riscos grandes de ser rebaixados, é o momento de jogar de forma reativa. E o Silvinho não vem propondo isso, vem propondo um futebol com posse de bola e ataque a todo tempo. A posse de bola, estatísticas do SoftScore, o Atlético Goianiense deu a bola pro Corinthians e ficou com 52% do tempo com a bola. É curioso isso, né? O Corinthians chutou 13 vezes no alvo, acertou apenas 3. Isso mesmo. O Corinthians chutou 13 e acertou apenas 3. É uma deficiência. O clube chegou, chutou 13 vezes, mas acertar apenas 3 é algo que não cabe, é algo que tem que ser analisado. Porque o, o Atlético Goianiense chegou em 9, chutou 9 vezes ao gol, acertou 3 e fez 2 gols. E só não fez o terceiro por uma defesa sensacional do Cássio na cara do gol. O Corinthians teve mais escanteios, o Atlético fez mais faltas, os cartões amarelos ficaram equilibrados e o Fagner foi expulso justamente. Foi expulsão justa, ele mereceu o segundo cartão amarelo. Agora, aqui que fica o ponto. Desses 13 chutes no alvo, não quis dizer que o Corinthians criou grandes chances. O Atlético Goianiense criou 4 grandes chances durante o jogo. E o Corinthians não criou nenhuma. Dessas 4 grandes chances que o Atlético fez 2 gols. O Corinthians não criou nenhum, não acertou nenhum contra-ataque. O Atlético acertou 2 contra-ataques e 2 gols. É, é algo assim
incrivelmente bizarro. O Corinthians fez 42 passes de bola longa, cruzou 6 bolas no, no, na área e fez 505 passes. O Atlético Goianiense fez 567 passes. Então, são números para se analisar. O que acontece com o Corinthians? É um time que não joga um futebol bonito. É um time que não joga um futebol. Nesse momento, o que vai funcionar para o Corinthians, na minha visão, é um futebol reativo. O Silvinho tem que entender a condição que ele tá, o clube que ele tá e o elenco que ele tem. O Gil não tá entendendo o que é o Corinthians. O Fagner não está entendendo. O Luan não está. Todo o elenco precisa melhorar e precisa melhorar rápido. Porque agora, provavelmente, só o Campeonato Brasileiro restará para a equipe de Itaquera. É muito tenso a projeção da temporada do Corinthians. Porque tem tudo para brigar para não cair para a segunda divisão. Um time que joga um péssimo futebol, não tem nenhuma ideia. O Silvinho, eu não entendi o que ele quis, óbvio, muito pouco tempo de trabalho, mas é gritante as deficiências que o Corinthians tem. Não é culpa só dos jogadores. É culpa de um time que deve mais de R$ 1 bilhão, de uma péssima gestão, que inclusive começou isso tudo por um estádio, que na minha visão não precisava de forma alguma. Porque o Pacaembu já servia e muito bem. O Corinthians ganhou a Libertadores lá. Então é algo para se pensar. É um Corinthians muito mal, um Corinthians com nenhuma projeção, apenas a projeção do rebaixamento. Vamos ver o que restará para a equipe corintiana. Se inscreve no canal se você concorda com a minha opinião. Deixa o like, favorito, compartilhe o vídeo e até a próxima. Evoluindo sempre.